Olá pessoal, começamos então agora a nossa aula de cálculo, cálculo 3, né? E nós vamos então trabalhar hoje com integrais triplas. Muito bem, então o que são as integrais triplas? As integrais triplas são integral que eu vou fazer 3 vezes, tá certo? Sendo que ela vai calcular normalmente o volume, mas eu posso calcular outras informações também. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o eixo x, o eixo y e o eixo z. A variação de x é essa aqui, ó. Esse aqui é o meu ΔX. A minha variação do y é essa daqui. Esse aqui é o meu ΔY. E a variação do z é essa aqui. Esse aqui é o meu ΔZ. Ou, quando é pequeno, dx, dy, dz. Então, cálculo da integral tripla está dizendo que é o seguinte. Uma função varia de A até B. Quem varia de A até B é o x. O x varia do A até o B. O y varia do C até o D. Do C até o D. E o Z, ele varia do R até o S. Tá? Então, essas são as variações que eu tenho aqui. E aí, se essa função for contínua em uma caixa retangular, que é o caso, então eu posso calcular como? Bom, aqui eu estou calculando dx primeiro. Se é dx primeiro, de A até B, que é o intervalo x. Esse é o x, esse é o y, esse é o z. Depois dy, de C até D. Depois dz, de R até S. Evidente que o teorema de Fubini diz o seguinte: eu posso inverter essa ordem. Eu posso calcular essa integral tripla. Ao invés de ser dx primeiro, que vai ser minha f, né? Posso calcular dy, dx, dz. E só trocar o intervalo. O intervalo do y era de C até D, então vai ficar aqui de C até D. O do x de A até B, de A até B. E o do z de R até S, de R até S. Eu posso inverter quantas vezes eu quiser. São 6 combinações possíveis para que eu faça a inversão aqui, tá ok? E o volume vai ser sempre o mesmo. Exemplo, então. Calcule a integral tripla de x, y, z ao quadrado dv, onde B é uma caixa retangular dada por x varia de 0 até 1, y varia de menos 1 até 2 e z varia de 0 até 3. Então, eu posso colocar essa caixa aqui, se eu quiser fazer a figura dela, né? Só para poder ter uma ideia de como ela funciona. Aqui é o x, aqui é o y, e aqui é o z. No x varia de 0 até 1, então 1 no x é aqui, essa aqui é a variação dela, de 0 até 1. No y, vou colocar só de outra cor aqui, no y ela vai variar de menos 1 até 2. Então eu vou esticar um pouquinho aqui, ó. Aqui vai ser menos 1, e aqui vai ser 1, aqui vai ser 2. Então, aqui eu posso fazer essa linha aqui, e aqui esse 1 aqui, ó. Pronto. Essa aqui, ó, é a parte de baixo da minha caixa. E a altura dele é de 0 até 3. Então, aqui, 1, 2, 3. Vou pegar uma outra cor. A altura 3 é essa aqui, ou seja, aqui vai subir 3, aqui vai subir 3, aqui vai subir 3 e aqui vai subir 3. Pronto. Essa aqui é minha caixa. Bom, dá para calcular o volume dela, né? Aqui quanto que vale? Vale 2, né? E aqui é o y. O y varia de menos 1 até 2, é 3, né? E a altura é 3. Vou calcular esse volume aqui, ó. Quanto que ele vai dar? 3 vezes 2 vezes 3, só que ele está sob uma função distinta, ou seja, é como se eu calculasse esse volume debaixo dessa outra curva que está aqui, que é a xyz ao quadrado. Então, veja que aqui não vai ser simplesmente o volume da caixa, né? Ela vai ter uma figura aqui em cima cortando ela. Então, para calcular, vou calcular a integral tripla de x, y, z ao quadrado, e eu vou escolher a ordem que eu quero fazer. Eu quero fazer dx, dy, dz. dx, o meu x varia de 0 até 1, 0 até 1, meu y de menos 1 até 2, menos 1 até 2, e o meu z de 0 até 3, de 0 até 3. Então, primeiro eu vou calcular aqui o meu dx, depois eu vou calcular o dy, e por último o dz. Então repete de 0 até 3, repete de menos 1 até 2, integral em x é x ao quadrado sobre 2,
y, z ao quadrado, variando de 0 até 1, dy dx. Esse 2 passa para fora, meio, integral de 0 até 3, integral de menos 1 até 2. O 0 não interessa, só interessa 1. Vou colocar 1 ao quadrado é 1, portanto vai ficar y z ao quadrado dy dz. Vou integrar em y agora, vai ficar meio, integral de 0 até 3 de y ao quadrado sobre 2 vezes z ao quadrado, variando de menos 1 até 2, dz. Esse 2 passa para fora, vai ficar 1/4 lá fora. Integral de 0 até 3. No y entra o primeiro 2, 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, que multiplica z ao quadrado dz. Então aqui vai ficar 1/4, a integral de 0 até 3, aqui 4 menos 1 ficou 3, 3 z ao quadrado dz. O 3 sai para fora, vai ficar 3/4 de z a terceira sobre 3, de 0 até 3. Esse 3 cancela com esse 3. 3 ao cubo é 27, portanto a resposta é 27 sobre 4. Tá lá. Próximo exemplo. Na verdade, mais uma explicação, né? Figura 2. A figura 2 é uma região sólida do tipo 1. Veja que aqui não é mais um retângulo. Ele tem, sim, duas posições definidas, né? Variação de z, ela é fixa. Só que a variação do x e do y aqui agora vai ser uma função. Então, essa aqui vai ser uma integral tripla sobre uma região geral. E aí, a que vai variar é o z. Então, o x e o y são funções e o z é uma variável. Então, vamos ver como é que fica aqui na próxima página. X, y, z é uma região D, sendo que o z varia de U1 até o 2. E o U e o z, o 1 e o 2 dependem de x, y. Então, a integral tripla de f de x, y dv vai ser a integral dupla de U2 e o 1, sempre de 1 até o 2, de baixo e de cima, né? Veja que sempre embaixo está o 1 e em cima está o 2. F de x, y, z, dA. Por que dA? Porque aqui vai ser x e y, eu posso, inclusive, variar eles. Essa outra região aqui é uma região sólida do tipo U1, só que veja que aqui, ó, o z depende de u e de x de y, e o y depende de g. Então, ela vai começar a ser chamada de região do tipo 2, porque agora ela tem duas variações. Então, veja só aqui agora. Região do tipo 2, eu calculo assim, integral tripla. Aquele que é fixo vai ficar primeiro. Quem que é o fixo? É o x, né? E as outras variáveis? As outras variáveis são o u, que depende de x e y, vai estar dentro, então é o dz. E o g, que depende de y, vai estar no segundo, então está aqui. Então, sempre a fixa, aquela que é intervalo fixo, fica como primeiro aqui, a primeira de fora, que vai ser a última a ser calculada. A que depende só de uma variável é no meio, e a que depende das duas variáveis é a primeira a ser calculada. Nesse caso, então, meu y varia de C até D, veja lá, C até D é fixo. O x varia de H1 até H2, então o x vai no meio e varia de H1 a H2, é uma variável. E o z é que varia de 1 até o 2, que são duas variáveis. Então, nesse caso aqui, ó, dz é o primeiro, só que dx é o segundo, dy é o terceiro. Veja que mudou o intervalo, porque aqui é uma do tipo 2 também, só que essa do tipo 2, quem está variando agora em x é o próprio y, tá? Esse é um exemplo, então. Exemplo 2, calcule a integral tripla da região, na qual eu tenho integral tripla de z dv, onde E é o tetraedro sólido limitado pelos 4 planos. Bom, aí eu tenho que fazer o tetraedro, né? Não tem jeito, vou fazer o tetraedro aqui que foi mais fácil, tá? X, Y e Z. Ele está limitado pelo tetraedro, que é x é 0, então x é 0 é aqui. Y0 é aqui. E Z0 é aqui também. E pela função x mais y mais e igual a 1. Bom,
Aqui eu tenho que isolar um deles. Ou eu isolo o x, ou y ou z. Como aqui tem z, posso isolar o z já. O z fica igual a 1 menos x menos y. Vejamos como é que fica esse tetraedro agora. Se o x vale 0 e o y vale 0, o z vale 1. Então vai ficar aqui no 1. Se o z e o y vale 0, o x vale 1. Então, x1 aqui. E se o z e o x valem 0, o y vale 1. Então, vem aqui. Então, esse tetraedro aqui, ele vai ter esse formato aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, é essa região aqui. Ele é um tipo de um prisma, porque ele tem triângulo de todos os lados. Ele é chamado de tetraedro nesse caso aqui. Muito bem, então agora eu vou calcular essa integral. Para calcular essa integral, olha só, eu vou dizer que o meu x, ele varia do 0 até quem? Até 1. Porque eu isolei o z lá, né? E o meu y? O meu y, ele também varia de 0 até 1. E o z? Bom, o z varia de 0 até 1 menos x menos y. E nesse caso, eu optei então por fazer a minha integral no lugar aqui de onde eu tenho esse z, eu vou deixar o próprio z, porque é a função, tá certo? E aqui eu vou calcular primeiro dz, e o dz varia de 0 até 1 menos x menos y, porque essa aqui depende de x e y. E a próxima agora? Na próxima, ou x ou y tem que mudar a variação. Então aí eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiro dy, então vai depender de x. Então o x passa para lá e fica então 1 menos x. Então aqui vai variar de 0 até 1 menos x. E o y então varia de 0 até 1. O z, o x, né? Então aqui vai ficar dy, aqui vai ficar dx. dx é o último, dy do meio e dz é o primeiro. Então agora eu calculo integral de 0 até 1, de 0 até 1 menos x. Se eu for integrar em z, vai ficar z ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1 menos x menos y, dy, dx. Esse meio sai aqui para fora, integral de 0 até 1, de 0 até 1 menos x. E aqui eu vou pegar então 1 menos x menos y ao quadrado dy dx. Muito bem, então, repetindo ali, vai ficar meio da integral de 0 até 1, de 0 até 1 menos x, de 1 menos x menos y, isso aqui ao quadrado, dy dx. Para não precisar abrir esse aqui, eu vou fazer o seguinte, vou chamar u de 1 menos x menos y. Portanto, du vai ser, se eu vou fazer em y, né, vai ficar menos 1 dy. Então, du sobre menos 1 é dy. E aqui vai ficar, então, meio da integral de 0 até 1. Aqui, eu vou deixar sem intervalo, eu vou só fazer essa integral, depois eu volto ele aqui, tá certo? Aqui vai ficar u ao quadrado, e no lugar daqui vai ficar du sobre menos 1, certo? Menos 1 dx. Muito bom. Se o u é 1 menos x menos y, então eu posso vir aqui integrar e falar que isso aqui é meio da integral de 0 até 1 de u a terceira sobre menos 1. Vou colocar uma variável aqui sem colocar o intervalo que vai ter, dx. E agora, o u para mim, quem que é? 1 menos x menos y. Então, eu posso colocar que isso aqui é meio da integral de 0 até 1 de o menos 1, vou colocar aqui na frente, multiplicando 1 menos x menos y, a terceira, aqui é sobre 3, né? Foi 3 aqui embaixo, é 3 aqui embaixo, sobre 3. dx. E agora eu posso integrar esse aqui de 0 até 1 menos x.
Então aqui vai ficar meio da integral de 0 até 1, que agora voltou a ser o x, né? Ser o y. O zero não preciso aqui. Não preciso. Preciso, né? Por quê? Porque agora o zero aqui é só o y, né? Então vai ficar aqui, na verdade, a minha função, se aqui era 1 menos x, vou colocar no lugar do y 1 menos x, então vai ficar menos 1, que multiplica 1 menos x, 1 menos x, menos y, né? Então vai ficar aqui menos menos 1 menos x a terceira sobre 3 menos, no lugar do y agora é 0, 1 menos x, que é o 0 sobre 3. Veja que isso aqui, ó, a terceira, né? Esse 1 cancela com esse 1, esse x cancela com esse x, então fica meio da integral de 0 até 1 de menos 1. Esse menos 1, quando multiplica por esse menos aqui, fica mais, né? Mais. Aqui fica 1 menos x a terceira sobre 3 dx. Ou posso colocar simplesmente 1 sexto, porque o 3 sai para fora. Integral de 0 até 1 de 1 menos x a terceira dx. E agora? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que o meu u agora vai ser 1 menos x. Portanto, du vai ser menos dx. Então, du sobre menos 1 é igual a dx. E aqui vai ficar 1 sexto da integral de u a terceira du sobre menos 1. Aqui é, na verdade, o menos 1 sexto, vou vir para fora já. Integral de u a terceira du. Vou integrar u, vai ficar 1 sexto de u a quarta sobre 4, se não vou colocar variação. Esse 4 sai para fora, ficou 1 sobre 24. No lugar do u agora, eu vou repetir 1 menos x, e varia de 0 até 1. Quando eu coloco o 1 vai dar 0, então some. Quando eu coloco o 0 vai dar 1, portanto a resposta é 1 sobre 24 unidades de volume. Perfeito. Muito bem, exemplo número 3. Calcule a integral tripla de raiz de x² mais z ao quadrado dv, onde e é a região limitada pelo paraboloide, y é x² mais z ao quadrado e pelo plano y igual a 4. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o gráfico, para entender o que está acontecendo. Aqui é o x, aqui é o y e aqui é o z. Para poder fazer essa conta aqui, então, bom, eu sei que vai até o y igual a 4. E todos eles morrem no zero, né? Certo? Então, eu vou ter aqui que a minha função, por que todos morrem no zero? Porque o y é positivo, está aqui. O z e o x também são positivos, tá? Então, eu sei que y igual a x² mais z ao quadrado é uma circunferência em torno do eixo y. Então, ele vai fazer esse aqui para cá, esse aqui para cá, e aqui no ponto ele vai fazer, então, essa figura aqui que eu tenho. Bom, essa figura aqui diz o seguinte: se eu limitar as minhas funções, eu posso dizer que o x aqui varia de menos 2 até 2. Por quê? Porque o y é 4. Se o y é 4 e o z for 0, o x varia de menos 2 até 2. Se o meu y vale 0, eu também posso fazer a separação aqui, dizendo que a minha função y varia de x² até 4. Então, o y varia de x² até 4. E o z vale 0. E o z é uma função que vai variar. Se o z está aqui, eu passo o x² para o outro lado, vai ficar 1, vai ficar y menos x², e vai ficar raiz. Então, como é raiz, ou seja, o z vai ser mais ou menos a raiz de y menos x². Então, eu posso colocar aqui menos y menos x², e do lado de cá,
raiz de y menos x quadrado. E eu vou calcular. Integral de menos 2 até 2, integral de 4 até x quadrado, integral de menos raiz de y menos x quadrado até raiz de y menos x quadrado. A função lá vai ser raiz de x quadrado mais y quadrado, dz, dy, dx. Bom, tá perfeito aqui, né? Mas vai calcular para você ver. Vai aparecer duas raízes, vai ficar muito complexo de resolver, porque tem muita raiz. Então, o ideal é não utilizar tanta raiz assim. Para não utilizar tanta raiz assim, o que eu vou fazer? Então, eu vou mudar os meus intervalos. Aí eu vou pegar, então, e vou falar que o meu intervalo do y, ele vai variar. Bom, sempre de um lado eu vou ter o valor 4, né? Eu sei que ele vai até 4, tá lá? Ele vai até 4. Só que, se eu vou fazer o dy aqui como se ele fosse a primeira função, é porque ele tem que depender de y, de x e de y. E aí eu sei que o y é x quadrado mais é o quadrado, pronto. Então eu sei que é x quadrado mais z ao quadrado. Bom, e agora? Ficou o z e ficou o x. E aí, vou colocar então primeiro o z. O z, eu sei que o valor mínimo do z, quem que é? Vamos lá ver. O mínimo do z vai ser 0 aqui, ó. Só que ele está tendo uma variação, esse z aqui, né? E continua, então, variando, só que quem que é meu y agora? Meu y agora, ele vale 4, né? Então, ele vai variar de 4 menos y quadrado até menos 4 menos y quadrado. X ao quadrado, na verdade, né? X ao quadrado. E aí ficou por último meu x, e meu x de fato varia de menos 2 até 2. Então, minha integral agora vai ficar de menos 2 até 2, vai ficar de 4, menos raiz de 4 menos x quadrado até 4 menos x quadrado na raiz, e a integral última aqui que vai ser de 4 até x quadrado mais z ao quadrado. Na verdade, o contrário, né? Do jeito que eu coloquei ali, quem está embaixo é o x quadrado mais z ao quadrado, tá certo? Aqui é x quadrado mais z ao quadrado, e aqui em cima é 4. E a minha função, quem que era? Raiz de x quadrado mais z ao quadrado. Raiz de x quadrado mais z ao quadrado. Isso agora vai ficar dy, dz, dx. E agora eu consigo calcular. Então vai lá, vai ficar de menos 2 até 2, de menos raiz de 4 menos x quadrado até raiz de 4 menos x quadrado. E vou integrar aqui agora. Como aqui não tem y, fica fácil, né? Vai ficar y, raiz de x quadrado mais z ao quadrado, variando de x quadrado até 4, certo? E aqui é x quadrado mais z ao quadrado. Muito bom. Quando eu vou colocar essa função aqui agora, vai ficar dz dx. Na próxima página, então, deixa eu criar uma página nova, vai ficar a integral de menos 2 até 2, da integral de menos 4, menos raiz de 4 menos x quadrado até 4 menos x quadrado. E aqui vai entrar o 4 menos o x quadrado mais z ao quadrado, que multiplica a raiz de x quadrado mais z ao quadrado. Tudo isso aqui dz dx. Muito bom. Como eu tenho esse negativo aqui, ó, eu posso colocar tudo para dentro. Então vai ficar a integral de menos 2 até 2, da integral de menos raiz de 4 menos x quadrado até a raiz de 4 menos x quadrado. Vai ficar 4 menos x quadrado menos y ao quadrado, vezes menos z ao quadrado, né? Que multiplica a raiz de x quadrado mais z ao quadrado dz dx. Nesse ponto aqui, fica muito mais fácil trabalhar com coordenadas retangulares, né? Porque eu posso falar que x quadrado mais z ao quadrado é igual a r ao quadrado.
E aí eu posso substituir, então, aqui continua de menos 2 até 2. Aqui, ó, vai ser o meu raio agora, né? Qual que é o meu raio? Varia de 0 até 2, né? E aqui eu vou ter, então, a minha integral. Isso, não, integral. Já passei a integral aqui, né? Deixa eu apagar. E borrachinha. Prontinho. E aí ficou aqui dentro quem? 4 menos r ao quadrado. Esse aqui, ó, é o r ao quadrado, que multiplica a raiz de r ao quadrado, r, dr, dθ. E o θ aqui, né, vai ser então de 0 até 2π, né? Agora aqui vai ser de 0 até 2π, porque ele está variando em toda a circunferência. Pronto. Então, agora, ninguém depende mais de ninguém, então eu posso colocar aqui de 0 a 2π de dθ, da integral de 0 até 2 de 4 menos r ao quadrado, que multiplica aqui, saiu, cortou a raiz, ficou vezes r ao quadrado dr. Aqui vai dar 2π, não tem mais conta para fazer, né? E aqui vai ficar integral de 0 até 2 de 4r quadrado menos r à quarta dr. Vou integrar esses dois aqui agora. Criar mais uma páginazinha aqui, né? Vai ficar 2π, que multiplica a integral de 4r quadrado, 4r terceira sobre 3, integral de r à quarta, r à quinta sobre 5, tudo isso aqui variando de 0 até 2. Então vai ficar 2π, o 0 me interessa, só interessa o 2, né? Vai ficar 4 vezes 2 ao cubo é 8, sobre 3 menos 2 à quinta sobre 5. 2π, que multiplica, que vai ficar 32 sobre 3 menos 32 sobre 5. O mínimo aqui vai ser 3 vezes 5, 15. Então vai ficar 2π, aqui é 15, 5 vezes 32, 160. 3 vezes 32, 96. Então vai ficar 2π, que multiplica 64 sobre 15, 2π vezes 164, 128π sobre 15 unidades de volume. Esse aqui é o volume para essa aqui. Veja que agora ficou mais fácil calcular quando nós mudamos o valor, né? A variação. Exemplo 4. Expresse a integral. Integral de 0 até 1 de 0 a x quadrado de 0 até y, de f de x, y, z, dz dy dx como uma integral tripla e então reescreva como integral iterada em uma ordem diferente, integrando primeiro x, depois z, depois y. Ou seja, ele está falando que aqui é dz dy dx, então veja que o z varia de 0 até y. O meu y varia de 0 até x quadrado. E o meu x varia de 0 até 1. E ele quer que eu mude essa integração aqui por uma integral que vai ter a mesma f aqui, só que ele quer que fique primeiro dx, depois dz e por último dy. Ou seja, o y tem que ser uma função que varia no intervalo, o z tem que depender de y e o x tem que depender de z e de y. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é colocar esses intervalos que eu tinha anteriores e agora colocar os novos. Então, o meu y agora, quando eu for repetir aqui agora, opa, que já falo para frente lá, né? O meu y agora aqui, ele vai mudar o intervalo, tá? Porque ele vai ser o último. Então, o x valia 1 e que gera 0. Então, meu y vai variar de 0 até 1 ao quadrado, que é 1. Então, aqui, nesse caso aqui, é de 0 até 1, não tem segredo nenhum. Agora, eu preciso achar o intervalo de quem? Do z. E o z só pode depender de y. Então,
Mas o z já depende de y, né? Então, o z vai ficar de 0 até y. Perfeito, não mudou, né? De 0 até y. E o x agora que tem que depender dos dois. O x tem que depender tanto do y quanto do z, quando necessário. O meu x agora, bom, aqui era 1. Então, o máximo dele continua sendo 1. Só que quem que vai ser o menor aqui? Se eu extrair a raiz do y, aqui vai ficar raiz de y. Portanto, ele ficou de 1 até raiz de y. Veja que, então, em nenhum dos momentos aqui eu precisei fazer essa variação, né? E aí, então, o meu y, o meu x é o primeiro, né? Então, se o meu x é o primeiro, aqui ficou variando de raiz de y embaixo, raiz de y em cima, raiz de y embaixo, né? Lá é o primeiro, né? Então aqui vai mudar, aqui vai ser da raiz de... Que coisa boa, hein? Pronto, raiz de y embaixo. Raiz de y embaixo. E em cima 1. Só que meu z varia de 1 até lá, né? Então aqui eu posso deixar variando até 1. Perfeito, está lá. Essa aqui é minha nova integral, então, tripla. Vamos agora fazer algumas aplicações de integrais triplas, então. Use a integral tripla para determinar o volume do tetraedro limitado pelos planos x mais 2y mais z igual a 2, x igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer, tentar esboçar esse gráfico. Mas para esboçar esse gráfico aqui, eu vou primeiro esboçar esse gráfico no eixo xy, fica mais fácil de entender, né? E aí nós vamos pegar e fazer ele aqui. No eixo xy, tentando fazer a projeção dele aqui, eu vou ter que o meu x, ele é zero, então, ou seja, começa aqui no zero, não tem segredo nenhum. E o meu x varia até quem? Se eu olhar aqui, o x varia até 2y. Se o x varia até 2y, é porque y é igual a x sobre 2. E aí eu tenho que fazer aqui uma reta e falar que aqui é igual a y igual a x sobre 2. E aí, agora eu vou fazer a outra reta aqui de cima, né? Porque eu tenho a primeira aqui. E aí, falando em xy de novo, se eu colocar aqui o z igual a 0, x mais 2y igual a 2. Se eu quero isolar o y, 2y igual a 2 menos x, ou seja, y igual a 2 menos x sobre 2. Então, essa aqui vai ficar uma outra função aqui descendo aqui, y é igual a 2 menos x sobre 2. Então eu tenho o tetraedro que é essa área aqui. Então eu posso colocar aqui integral tripla. Aqui eu já sei que o meu x, eu vou escolher quem que vai ser meu intervalo fixo aqui, né? Meu x varia de 0 até 1. Então o x, eu falo que varia de 0 até 1. Depois eu vou colocar o intervalo do y, porque o y depende só do x, mas ele pode depender do z também, certo? Então, nesse caso aqui, o meu y, quem que ele é? Ele varia de x sobre 2, que está embaixo, né? X sobre 2, está aqui embaixo. E quem está em cima dele é 2 menos x sobre 2. E o meu z? Agora o z sim, o z ele depende das duas funções. Só que o z ele vai ser 0, como nós vimos aqui, né? E quando o meu z é 0 aqui, eu posso dizer também que agora o meu x e o meu y, olha lá, o x e o y valem 0 também, certo? Olha lá. Por quê? Porque eu já tinha uma função aqui que definia essa informação. Então, o meu z o x vai de 0 até 1, certo? Ah, tá. O z, então, ele vai variar de 0 até, se eu isolar o z, fica 2 menos x menos 2y. 2 menos x
menos 2y. Aí sim. Então, aí, o primeiro intervalo vai ser o z, então. Então, aqui a função não tinha nada. Então, vai ficar dz, dy, dx. O x varia de 0 até 1. O y varia de x sobre 2 até 2 menos x sobre 2. E o z varia de 0 até 2 menos x menos 2y. Primeiro eu vou integrar em z, então vai ficar a integral de 0 até 1. Integral de x sobre 2 a 2 menos x sobre 2 de z varia de 0 até 2 menos x menos 2y dy dx. Integral de 0 até 1 da integral de x sobre 2 até 2 menos x sobre 2. O zero aqui não me interessa, então vai ficar 2 menos x menos 2y dy dx. Vou integrar em y agora. Então vamos colocar aqui no novo slide. Vai ficar a integral de 0 até 1. Quando eu integro em y, vai ficar 2y menos x, vai ficar 2x, vai ficar xy. E o último aqui era menos 2y, vai ficar menos 2y ao quadrado sobre 2, variando de x sobre 2 a 2 menos x sobre 2 dx. Integral de 0 até 1, no lugar do y, primeiro 2 menos x sobre 2, depois x sobre 2. Então vai ficar 2, que multiplica 2 menos 2x sobre 2, menos x, que multiplica 2 menos x sobre 2, menos esses dois aqui cancelaram, vai ficar 2 menos x sobre 2 ao quadrado. Menos, vou colocar aqui embaixo o outro aqui. No lugar do y vai entrar x sobre 2. Vai entrar 2 que multiplica x sobre 2, menos x que multiplica x sobre 2, menos x sobre 2 ao quadrado. Tudo isso aqui dx. Integral de 0 até 1. Esse cancelou com esse, ficou 2 menos x. Menos. Bom, se eu vou colocar esse aqui para dentro aqui, ó, vou deixar o menos ali fora, vai ficar 2x menos x quadrado sobre 2, certo? Ó, eu coloquei só o x para dentro, deixei só lá fora. Menos, aqui ó, vai ficar 2 menos x ao quadrado sobre 4. E o 4 saiu fora agora. Menos esse cancelou com esse, ficou x. Multiplicou, ficou menos x quadrado sobre 2. E aqui ficou menos x quadrado sobre 4. Tudo isso aqui dx. Integral de 0 até 1. Nós vamos tirar o mínimo agora. O mínimo aqui vai ser 4. 4 vezes 2, 8, menos 4x. Agora eu vou tirar aqui fora. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 vezes 2x, mais 2x ao quadrado. Menos. Aqui vai sair o quadrado do primeiro. Menos 2 do primeiro pelo segundo vai ficar mais 4x. Mais o quadrado do segundo vai ficar menos x ao quadrado. Já usei o sinal negativo multiplicando todo mundo, né? Menos 4x, porque o 4 multiplicou, menos 2x quadrado, porque ficou só 2, e menos x quadrado, isso aqui dx. Próxima página. Vai ficar a integral de 0 até 1, e aqui vai ficar 8 menos 2, 6, então vai ficar 6. Aqui ficou menos 4x, menos 4x, menos 8x. Mais 4x ficou menos 4x, menos 8x. Menos 8x. Ficou 2x quadrado. Com menos 2x quadrado cancela. Menos x quadrado, menos 2x quadrado. Aqui ficou menos 2x quadrado. Aí lá fora ficou 1/4, né? Esse 1/4 saiu para fora. Tudo isso aqui dx. Então vai ficar 1/4 de 6x menos 8x quadrado sobre 2 menos 2x terceira sobre 3, variando de 0 até 1. 1/4 de 6 menos 4 menos 2 terços.
6 menos 4 dá 2, então aqui vai ficar 1 quarto que multiplica 2 menos 2 terços. O mínimo ali dentro vai ser 3, então vai ficar 6 menos 2, vai ficar 1 quarto que multiplica 4 sobre 3, cancela esses 2 4, resposta 1 terço de unidade de volume. Então essa conta aqui também deu um pouquinho de trabalho, mas chegamos lá ao resultado final, né? E por último, o último exercício, é o exercício de número 6. Determine o centro de massa de um sólido com densidade constante que é limitado pelo cilindro parabólico x igual a y ao quadrado pelos planos x igual a z, z igual a 0 e x igual a 1. Então aqui já foi dado para nós, né? Quem que é o intervalo do y? Quem que é o intervalo do x e quem que é o intervalo do z? O z começa no 0. E ele vai variar até o x, porque é de 0 até x. E o x? O x ele vai ter um intervalo. Ou o x é z, então não me interessa esse caso, não? Ou o x é 1, ou o x é y ao quadrado. A pergunta é, quem que é maior, o 1 ou o y ao quadrado? O y ao quadrado, eu não tenho mais informação, então eu vou colocar aqui y ao quadrado e aqui 1. E o y, bom, se o x é igual a y ao quadrado e o x é 1, só pode ser aqui o y ao quadrado é 1, então o y é mais ou menos 1, então fica de menos 1 até 1. E agora tem então a minha integral, de menos 1 até 1, e esse aqui vai ser o meu último, né, que vai ser o dy. O x varia de 0 até y, de 1 de y ao quadrado até 1, então aqui vai ser dx. E por último aqui vai ser o meu dz, que vai ser o primeiro a calcular. O dz vai ser de 0 até x. Bom, e quem que é a minha função? A minha função diz que tem uma densidade. Não sei qual é a densidade. A densidade eu vou chamar ela de ρ. Não conheço ela, né? Então, essa aqui é a minha massa, se vocês se lembrarem, né? Para calcular massa, é o ρ que eu calculo aqui. Então, a minha massa vai ser integral de menos 1 até 1, de y ao quadrado até 1, de ρ z variando de 0 até x, dx dy. Vou continuar aqui em cima porque tem uns espaçozinhos aqui, né? Integral de menos 1 até 1, de y ao quadrado até 1, o x no lugar do z vai ser x, o 0 no lugar do z vai ser 0. Então, o ρ é constante, vou colocar o ρ aqui para fora. Então, vai ficar aqui x dx dy. Então, vai ficar ρ integral de menos 1 até 1, integral de x quadrado sobre 2, variando de y ao quadrado até 1 dy. Vai ficar ρ integral de menos 1 até 1. No lugar do x quadrado, 1, então vai ficar 1 sobre 2, menos no lugar do x, y ao quadrado. Então vai ficar y a quarta sobre 2, dy. Integre y agora, vai ficar ρ de y sobre 2, menos y a quinta sobre 10, variando de menos 1 até 1. Então vai ficar ρ que multiplica. Primeiro, 1 vai ficar meio menos 1 décimo, menos, agora o menos 1, menos 1 meio, aqui vai ficar menos 1 aqui, tá certo? Menos 1, com esse mais 1 vai ficar mais 1 sobre 10. Então vai ficar ρ que multiplica. 1 sobre 2 menos sobre 2 dá mais, então vai ficar 2 sobre 2, que é 1. Menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 10, menos 2 sobre 10. Menos 2 sobre 10 é 1 quinto, então aqui nós vamos ter ρ que multiplica 1 menos, 2 sobre 10 é o mesmo que 1 sobre 5, que é igual a ρ que multiplica o mínimo aqui é 5, 5 menos 1, então eu vou ter 4ρ sobre 5. Bom, então essa aqui é a massa. A massa é igual a 4ρ sobre 5. Vamos calcular agora os nossos intervalos, os nossos centros de massa. Vou começar pelo x bar. O x bar vai ser
MYZ sobre M. Para calcular esse aqui, as integrais são as mesmas, né? Varia de menos 1 até 1, varia de y ao quadrado até 1 e varia de 0 até x. Só que agora aqui entra um x que multiplica o ρ e vou calcular da mesma forma. dz, dx, dy. Então, primeiro eu vou colocar o ρ lá para fora. Bom, esse aqui é sobre m, né? Então, o x barra se é sobre m, eu posso inverter, vai ficar 5 sobre 4ρ. Esse ρ vai sair, integral de menos 1 até 1, integral de y ao quadrado até 1, e aqui vai ficar x que multiplica z, variando de 0 até x, dx dy. O ρ cancela com o ρ, o x barra então vai ficar 5 quartos da integral de menos 1 até 1, da integral de y ao quadrado até 1, de x vezes x, x quadrado, x vezes 0 é 0, dx dy. Na próxima passagem, vai ficar 5 quartos da integral de menos 1 até 1, era x quadrado, vou integrar, vai ficar x terceira, sobre 3, variando de y ao quadrado até 1, dy. Portanto, é 5 quartos da integral de menos 1 até 1. No lugar do x é 1, 1 terço, no lugar do x é y. Y a sexta sobre 3. Tudo isso aqui, dy. O 3 pode sair, vai ficar 5 sobre 12 e vou integrar. Vai ficar y menos y a sétima sobre 7, variando de menos 1 até 1. Então agora eu vou ter aqui como resposta 5 sobre 12, 1 vai ficar 1 mesmo, menos 1 sobre 7, menos, o menos 1 vai ficar menos 1, menos com menos aqui é menos 1 a sétima, é menos 1, com esse menos vai dar mais 1 sobre 7. Portanto, vai ficar 5 sobre 12, aqui dentro é 1 menos menos 1 é 2. Menos 1 sétimo, menos 2 sobre 7. O mínimo é 17, então vai ficar 5 sobre 12, 7, 14, menos 2. Portanto, essa resposta aqui é 5 sobre 12, que multiplica 12 sobre 7. Cancela esses dois e fica 5 sétimos. Então, eu sei que o meu x barra, ele é 5 sétimos. E para calcular o m, o y barra. O y barra é o próximo caso, próximo passo. Y barra vai ficar mx z sobre m. E aí, nesse caso aqui, para calcular ele, eu vou ter a integral tripla de y que multiplica ρ, de mesma informação, né? dz dx dy, e as invariações também são a mesma. Aqui é de 0 até x, y ao quadrado até 1 e de menos 1 até 1. Então, o y barra vai ficar igual a, aqui é 1 sobre m, e o m é 4 ρ sobre 5, integral de menos 1 até 1, integral de y ao quadrado até 1, integral em z vai ficar y, lá o ρ na frente, né? Ρ, y, que multiplica z de 0 até x, dx dy. Esse aqui inverte, então vai ficar 5ρ sobre 4ρ, esse ρ vem aqui para fora, integral de menos 1 até 1, integral de y ao quadrado até 1, o y continua, vai ficar yx, porque o 0 zera ele, dx dy. Então aqui, cancelou esses dois, 5 quartos, da integral de menos 1 até 1. Vou integrar em x agora, vai ficar x ao quadrado sobre 2, variando de y ao quadrado até 1, dy.
na próxima página. Então, isso aqui vai ficar 5/4 da integral de menos 1 até 1. Y vezes 1 vai ficar y sobre 2. Então, aqui vai ficar y sobre 2 menos. Aqui é y vezes y ao quadrado y à quarta vezes y à quinta sobre 2. Tudo isso aqui dy. Então vai ficar 5/4 de y ao quadrado sobre 2 vezes 2 menos y à sexta sobre 2 vezes 6. Variando de menos 1 até 1. Como aqui são pares, vai dar zero, né? 5/4 de 1 ao quadrado é 1 sobre 4 menos 1 à sexta. Vai ficar aqui é 6 vezes 2, 12. Menos 1 ao quadrado é 1, 1 sobre 4 de novo, e menos 1 ao quadrado, a sexta é 1 também, então vai ficar menos 1 sobre 12. Menos 1/4 com menos 1/4, 1/4 menos 1/4, 0, menos 12 mais 12 0, então 5/4 vezes 0 é 0. Logo, o y barra é 0. Vamos calcular agora o z barra, que é o próximo. O z barra vai ser o mxy sobre m. E aí a mesma ideia, integral de menos 1 até 1, integral de y ao quadrado até 1, integral de 0 até x, de z, e aí sim, né, vezes ρ, dz, dx, dy, sobre m, né? Então aqui vai ficar, o z barra vai ser tudo isso aqui sobre m. Eu vou colocar direto aqui já. 1 sobre 4 ρ sobre 5 vezes esse ρ menos 1 até 1, y ao quadrado até 1, e aqui vai ficar z ao quadrado sobre 2, de 0 até x, dx, dy. Esse ρ cancela com esse ρ, vai ficar 5/4 da integral de menos 1 até 1, da integral de y ao quadrado até 1. O z é x, então vai ficar x ao quadrado sobre 2, e o z0 não interessa, dx dy. O 2 vai sair, vai ficar 5 sobre 8, de menos 1 até 1. X ao quadrado integrando fica x a terceira sobre 3, varia de y ao quadrado até 1, dy. 5/8, esse 3 sai para fora, 5 sobre 24, integral de menos 1 até 1, no lugar do x 1, então vai ficar 1/3, no lugar do x o 2, o y ao quadrado, então vai ficar menos y à sexta, o 3 já saiu fora, né? Menos y à sexta, tudo isso aqui dy. Vou integrar, então vai ficar 5 sobre 24, que multiplica y menos y à sétima sobre 7, variando de menos 1 até 1. Vai ficar 5 sobre 24. 5 sobre 24. No lugar do y, primeiro é 1, então 1 menos 1 sétimo. 1 menos 1 sétimo. Menos 1 mais 1 sétimo. Então vai ficar 5 sobre 24 e multiplica 1 menos 1, 2. Menos 1 menos 1 sétimo, menos 2 sobre 7. Isso aqui vai ser 5 sobre 24 vezes, aqui o mínimo é 7. 2 vai ficar 14 menos 2. Então, esse aqui vai ficar 5 sobre 24, 12 sobre 7. O 12 com 24 cancelado dá 2, vai ficar 5 sobre 14. Portanto, o centro de massa é x barra 5 sétimos, y barra 0 e z barra 5 sobre 14. Veja que dá bastante trabalho para poder fazer, né? Mas é possível também. Exercício para vocês do 9 ao 18 e do 32 ao 40, do 39 ao 42. Esses são só integrais e esses centro de massa. E aqui tem eles em inglês, porque se tiver diferente da versão inglesa para a versão portuguesa, vocês vão resolver com o mesmo título, né? Evaluate the triple integral, ou seja, avalie a integral tripla, né? Está escrito em português, dá para integral tripla. Calculou.
E aqui, find the mass and center, ok? Determine a massa e o centro de massa sólido com a função densidade igual a ρ. Tá? A ideia é nessa semana que vocês aprendessem como é que aplica então as integrais, né? Então aqui já a integral tripla, né? Múltiplas aqui, e também cálculo de área de superfície, no caso acrescentou agora mais o volume também, ok? Desejo uma boa semana para vocês e nos encontramos na semana que vem para poder tirar dúvidas dessa semana e da anterior.